Observei aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Então, agora a aula está sendo gravada, então algumas coisinhas eu vou repetir. Obrigada. Né? Valeu, cara. Você ter lembrado. Lembrou em boa hora. Né? Porque senão o cara que não veio aqui não ia poder ver isso em sala. Então, a gente está estudando comportas, né? Aqui está o exemplo de uma comporta. Uma comporta é um aparato sólido, né? Que vai ficar sofrendo pressão de água de um lado, pressão de fluido de um lado e do outro lado não, tá? Na verdade, qualquer superfície submersa, ela está sob ação de força e a gente é capaz de calcular o valor dessa força. Eu estava justamente aqui começando a argumentar, né? Olha, se a pressão fosse constante em todos os pontos de um objeto submerso, seria muito fácil de calcular. Por quê? Por causa dessa equaçãozinha aqui, né? Se a pressão fosse constante... Estou bagunçando meu desenho. Se a pressão fosse constante, eu poderia simplesmente calcular. Usando essa fração aqui, né? Pressão é força sobre área, então a força é igual a pressão vezes a área. Qual é o problema que a gente não pode usar essa equação aqui? Seria bem fácil, né? A gente só bastaria ter a área da comporta, ter a área do objeto sólido que está embaixo da água. A gente teria isso aqui, né? A gente teria essa área aqui. Teria a pressão do fluido nessa área. Se fosse a pressão igual em todos os pontos, para calcular a força, bastaria multiplicar a força. Para calcular a força, bastaria multiplicar a pressão pela área. Só que isso não pode ser verdade. Alguém pode me dizer por quê? Eita. Por que eu não posso usar essa equação aqui no caso de uma profundidade, a força é maior? Aí, viu? O colega falou, ó. Quem foi falou? Muito bem, tá certinho. Palmas para ele. Ou Douglas. Douglas falou. É que no fluido, né, gente? Quanto mais fundo a gente está no fluido, maior a pressão. Então, em diferentes profundidades, a gente vai ter diferentes forças atuando nas faixas de área, da área do meu objeto. Tá certo? Então, a gente vai ter diferentes pressões. Portanto, diferentes forças atuando aqui no meu objeto. E o que a gente faz quando a gente tem esse tipo de situação? A gente separa o objeto em pequenas faixazinhas, pequenas faixas, né? E considera que essa distância aqui, a altura de cada faixa é tão pequenininha que eu posso considerar a força constante ali, a pressão constante naquele lugar. E aí eu consigo calcular o valor da força em uma dessas faixas bem pequenininha. E para calcular o valor da força total, o que a gente faz? A gente integra. A gente integra em toda a extensão da altura da comporta. Fala, meu querido. Aí, no caso, ele está inclinado, certo? Com o ângulo, você não poderia achar toda a força dele, não? Sem fazer... sem deixar eles em filetezinho, em faixa, igual você falou? Vai depender do ângulo, sim. A comporta vai estar inclinada e quando a gente for teorizar, porque eu estou só explicando por cima a história, né? Quando a gente for fazer a continha direitinho, vocês vão ver que o ângulo vai importar, tá bom? Tá joia. Muito bem. Tá aqui, então. Então, vamos lá para o meu PDF agora, que eu já expliquei mais ou menos, né, a história toda. Eu vou precisar disso aqui? Não, vou precisar, não. Não, mas deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês, antes de começar a entender aquele PDF ali, porque hoje cedo algumas coisas eu fui falar e eu achei que ficou muito mal explicado. Gente, digamos que isso aqui, ó, digamos que isso aqui seja uma superfície, seja um objeto, né? Tá embaixo da água aqui. Então, essa aqui é a linha da superfície, ó. Isso aqui é a superfície e aqui tem fluido. Né? Digamos que a distância entre a superfície e esse ponto aqui, digamos que a distância entre a superfície e esse ponto aqui seja H. E esse fluido aqui, por exemplo, é um fluido que tem um gama conhecido aí. Vamos desenhar, vamos escrever aqui gama, né? Gama. Vou escrever gama aqui, não vou procurar a letrinha lá, não. Então, esse fluido aqui é conhecido, tem um gama conhecido. A minha pergunta para vocês, antes de começar a explicar a comporta, qual é a pressão nesse ponto aqui, ó? Qual é a pressão nesse ponto aqui? Alguém pode me dizer? Altura vezes o gama do material? Isso, graças a Deus, olha que coisa boa. Isso, gente, a pressão na profundidade H, ela é a altura vezes o gama, né? O gama aí do fluido. A pressão na profundidade H é a pressão associada à carga de pressão da coluna, né? A carga da coluna aí do fluido, que é H.
Então, que bom que vocês sabem isso, né? Então, vai ficar fácil de explicar a comporta para vocês. Então, Peraí, é a altura vezes a gama do fluido, que seria, por exemplo, água? exatamente. H vezes o gama da água, se for água o fluido, né? Aragão, Fala. a minha pergunta anterior foi nesse sentido aí, ó. Por exemplo, você fez uma altura X aí, só que no caso você teria que fazer muito mais, entendeu? Para achar a área toda. Aí eu queria um jeito para fazer só de uma vez, não tem como, né? Já que... Rapaz, até o final da aula a gente vai descobrir um jeito de fazer de uma vez só e vai ser fácil. Só que a gente tem que entender direitinho o problema. Então, por isso que eu tenho que escrever para vocês aqui bacana o problema, tá? Eu tô aqui, ó, gente, só para você saber, se você quiser estudar em casa, né? Eu tô no meu PDF que eu tinha mandado para vocês já. Eu acho que eu não coloquei ainda na plataforma Ava, mas eu vou colocar hoje. Eu tô na minha aula 5, que a gente já até fez aqui, onde a gente estudou empuxo, medidor de pressão, onde a gente viu manômetros e tal. Aqui mais pro fim dessa aula aqui, tô baixando, né? Aqui pro fim vai ter aqui comportas. Aqui, pronto, achei. Comportas, ó. Essa aqui é a figura. Essa figura aqui é uma representação daquilo que a gente estava vendo lá naquela foto, né? Aqui nessa foto, ó. Essa parte triangular aqui está sendo representada aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que eu estou representando minha comporta, só para a gente teorizar, né? Fazer a física aí do problema. Olha só. A minha comporta, ela tem esse formato triangular aqui, mas a gente está preocupado só com a camada mais externa, só com a superfície externa, porque é aí que está recebendo a pressão, aí está recebendo a força, é aí que a gente está preocupado, tá? Tá bom, então, olha lá. Então, eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes aqui, ó. Primeiro, esse objeto, ele é um objeto sólido, e, portanto, ele tem o quê? Um centro de gravidade. Ele tem um centro de gravidade, tá? Ele tem um centro de gravidade aqui, ó. Todas as grandezas associadas com o centro de gravidade, elas vão receber uma barrinha, só para a gente poder fazer a diferença. Porque no estudo de comportas, o centro de gravidade, ele é um ponto muito importante. Tá? Então, no estudo de comportas, o centro de gravidade, ele é um ponto muito importante. Então, as variáveis que estão associadas ao centro de gravidade, elas vão receber essa barrinha aqui em cima. Por exemplo, o que é esse H barra aqui? É a profundidade do centro de gravidade. Esse H barra é a profundidade do centro de gravidade, tá? Muito bem. Essa outra parte aqui é como se fosse um outro desenho de comporta, onde a comporta seria um pouco maior, tá? Então, esquece dessa parte aqui por enquanto. Olha só esse triângulozinho pequenininho aqui, ó. Tem um outro ponto aqui que é chamado de centro de pressão, tá? Então, numa comporta, tem dois pontos importantes, o centro de gravidade e o centro de pressão. O centro de pressão, ele é sempre embaixo, mais para baixo do centro de gravidade. E eu vou explicar para vocês o que é o centro de pressão aqui nesse texto aqui. Então, eu vou ler com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente está considerando para estudar a comporta? Do lado de cá tem fluido e o fluido está estático. Não há forças tangenciais. Quer dizer, o que é força tangencial, né, gente? Está aqui a comporta, ó. Como o fluido não está se movimentando, na superfície, na direção da superfície, não tem componente de força. Só tem força tangencial. Só tem força que chega fazendo 90 graus na superfície. Tá? As forças são perpendiculares, senão haveria movimento, né, da água e tal. Então, o fluido é estático. Agora vem um questionamento, isso aqui, ó, esse ponto 2 aqui é um raciocínio para explicar para vocês o que é esse CP aqui, ó. O que é esse CP? Olha, vamos ver o que é esse CP aí. Se a pressão estiver uniformemente distribuída na superfície, eu já falei sobre isso. A força sobre a superfície seria simplesmente P vezes A. Foi o que eu falei agora, né? E poderia ser entendida como aplicada no centro de gravidade do corpo. Porque é assim, como é que a gente aprendeu lá em Física 1, né? Se a gente tem uma partícula, a força está aplicada na partícula. Mas se a gente tem um objeto sólido com a massa distribuída, onde que a gente considera a força aplicada para a gente poder fazer as contas da física? A gente considera todas as forças aplicadas no centro de gravidade. Essa é justamente a característica que identifica o centro de gravidade, né? É um ponto onde eu posso considerar que todas as forças estão atuando ali e a conta continua correta. A conta da dinâmica do corpo, né? Essa é uma definição para centro de gravidade, tá certo? Falado de forma coloquial aqui, porque isso aqui não é um curso de física. Mas é assim,
Então, se a força fosse constante em toda a superfície, bastaria considerar uma força atuando no centro de gravidade e acabou o problema. Só que a gente tem um problema. A pressão varia com a profundidade. Existirão maiores pressões nos pontos com maior profundidade. E por isso, o ponto de aplicação da força resultante vai se localizar abaixo do centro de gravidade. Por quê? Porque tem mais força atuando mais para baixo. O centro de gravidade ele não vai ser mais um ponto interessante para você colocar a força resultante atuando. Vai ter que ser um ponto um pouco mais para baixo, que é chamado de quê? Centro das pressões. Então, o que é o centro das pressões? É um ponto que está abaixo do centro de gravidade, onde nós vamos considerar como o ponto onde a força resultante está atuando. Então, esse aqui é o centro de pressão. O que justifica a existência do centro de pressão? O fato de que as forças são maiores mais embaixo. Então, a força resultante, a média das forças, vai estar atuando mais para baixo. E essa é a explicação do centro de pressões, tá? Em gases, mesmo na vertical, a pressão aplicada pode ser considerada constante sobre todo o objeto. É verdade. Se aqui, ó, ao invés de fluido, fosse gás, você sabe que a pressão de um fluido, do gás, né, ela não varia muito, a não ser em grandes altitudes, a não ser em grandes distâncias, né? Então, para gás, essas contas aqui não precisam ser feitas, né? Então, vamos continuar aqui, ó. A partir da superfície livre, a pressão efetiva na profundidade H é H vezes gama. O colega respondeu aí. Eu fiz uma pergunta, o cara respondeu na hora, né? Aqui está a superfície livre, ó. Daqui para cima é o ar. Esse aqui é a superfície livre, ó. A uma distância H, qual que é a pressão? Bom, é o valor dessa altura, é o valor desse H vezes o gama. Então, isso aqui vai compor um raciocínio, né? Então, olha essa figura aqui, ó. Eu vou agora fazer um corte lateral naquela figura ali, ó. Olha essa, e vai resultar nessa figura aqui. O que eu estou vendo nessa figura aqui? Deixa eu explicar essa figura para vocês. Nessa figura aqui, o meu objeto, né, a minha superfície que está submersa é esse filete AB aqui. É como se fosse, gente, é como se fosse um livro que está ali embaixo, é como se fosse um objeto sólido aqui com esse formato ali embaixo, tá? Porque se eu estudar esse objeto aqui, eu sei estudar qualquer objeto. Então, vamos ver o estudo sobre esse objeto aqui, um objeto que tem esse formato, né, A, B, e vamos estudar esse objeto. Esse objeto está fazendo um ângulo θ com a superfície do fluido está aqui, ó, e esse ângulo aqui é o ângulo θ. É o ângulo que a minha comporta faz com a superfície, tá bom? E aí entra o ângulo que o colega estava falando anteriormente aí. Então, vamos entender essa figura aqui, ó. Vamos entender essa figura aqui. Eu tenho um eixo Y que está passando aqui, ligando o ponto O até o ponto B. Eu tenho um eixo Y acompanhando a minha superfície submersa. Então, eu tenho um eixo Y acompanhando a superfície aqui, ó. E eu tenho várias marcas de Y, ó. Um elemento da minha superfície que está a uma profundidade H qualquer, ele está aqui no eixo Y a uma distância Y. Tá? Então, esse objeto, essa parte aqui do objeto que está a uma profundidade H qualquer, está aqui o H, ó, ele está aqui a qual distância da origem? A origem é esse ponto, então a distância Y. O centro de gravidade, conforme eu disse, a profundidade é H barra. Está aqui o H barra representado. E a distância no eixo Y aqui, ó, ela vale Y barra. O centro de pressão está aqui. Não que a gente vai usar agora, mas o centro de pressão está aqui, ó. E o Y do centro de pressão está aqui. É essa distância maiorzinha que está aqui, ó. É o Y do centro de pressão. Então, está aqui representado, né, a minha comporta, pelo menos um filete da minha comporta, né? Vamos estudar essa comporta, essa superfície submersa. Essa aqui é uma superfície submersa, tá? Então, vamos entender. A figura abaixo mostra um traço AB, né, do plano perpendicular ao plano da página. Então, a comporta, na verdade, ela está atravessando o plano da página, né? E a gente está mostrando só o traço lateral. A força resultante de um lado da superfície do plano será a somatória dos produtos das áreas infinitesimais pela pressão que nessas agem. Vamos entender isso aí?
Deixa eu mostrar para vocês como é que eu vou fazer vocês entenderem o que que ele diz com essa frase. O que que eu disse com essa frase aqui, ó? A força resultante de um lado da superfície será somatório dos produtos das áreas infinitesimais pela pressão. Deixa eu explicar para vocês o que que eu quis dizer ali, ó. Vamos pegar o CorelDRAW. Vamos apagar essa figura aqui. Professor, o que que é infinitesimais aí que você acabou de falar? Infinitesimal um infinitesimal é uma variação tão próximo de zero quanto você queira. Sabe quando você escreve assim, ó, integral de f de x dx? Esse Sim. dx aqui, ó, esse dx aqui, isso aqui é uma variação no eixo x infinitesimal. Dx é infinitésimo no eixo x. É uma distânciazinha bem pequenininha ali do eixo x, entendeu? Vocês estudaram representação geométrica de uma integral definida? Área embaixo de curva? Estudaram isso? Obrigado pela resposta. Eu não. Que não. Tô tentando lembrar aqui, uai. Eu acho que deve Provavelmente ter, todo mas eu não tô mundo lembrada. Essa pergunta. Boiou, hein, Jéssica? Ok. Não estudaram isso, não. Então, quando eu estiver em sala lá com vocês, eu falo para vocês. O Tá Isaac tá bom. falando. Estudarem cálculo 3. Aí eu lembro lá. Se eu estivesse em sala agora, eu lembraria. Tá, enfim. Ah, não, peguei cálculo 3 com CID. Não conta, não. Você tá sendo gravado, hein? Eu vou mostrar isso aqui pro Cid. Pesado, pesado. Pesado, pesado. Gente, então, infinitesimal é uma distância bem pequenininha. Eu vou te explicar, Jéssica, você que fez essa pergunta aí, ó. Presta atenção, eu vou desenhar aqui agora, espero que vocês estejam vendo, como se fosse a superfície submersa lá. Isso aqui é o objeto, só que eu estou olhando ele de frente agora, entendeu? Isso aqui é o objeto no qual eu quero calcular a pressão. A superfície está aqui, ó. A superfície está aqui. Daqui para baixo é tudo água. Só que eu não vou desenhar para não bagunçar meu desenho. Então, tá aqui. Então, esse objeto está submerso, não está? Isso aqui é tipo o ponto A, né? Isso aqui é tipo o ponto A. B, que eu estou vendo aqui, ó, tá vendo aqui o ponto A e o ponto B? Eu estou vendo exatamente isso aqui que eu estou desenhando, só que eu estou olhando, aquilo ali é uma visão que é lateral. Eu estou olhando, nossa, esse negócio de dar aula pela internet às vezes dificulta. Ali naquela figura no meu PDF, eu estou olhando aqui assim, nesse sentido, entendeu? Tá entendendo, Emily, o que eu estou falando? Eu estou fazendo uma visão lateral aqui nesse PDF. Aqui no PDF, a minha visão é lateral. Eu estou vendo só estou vendo só aqui a largura, né? Do meu objeto AB. Mas, na verdade, se eu olhasse de frente, eu estaria vendo isso aqui, entendeu? Entendeu, Jéssica? Tô entendendo aí. Prossegue. Prossegue, beleza. Olha, nas diferentes profundidades, a pressão varia, não varia? Na profundidade H, Varia. a pressão vale H vezes o gama. A gente já sabe disso. Muito bem. Então, a pressão ela é diferente em todos os pontos, não é? Então, o que a gente faz? A gente separa esse objeto em várias areazinhas pequenininhas. Entendeu? A gente separa esse objeto em várias areazinhas pequenininhas. A gente chama isso aí de partição. A gente faz uma partição nas áreas. Por que isso vai ajudar a gente, Emily? Por causa disso aqui, ó. Considera que essas areazinhas aqui, ó, pega uma areazinha aqui, por exemplo, pega essa área aqui, ó, pega essa área aqui. Considera que essa areazinha aqui, a altura dela é tão pequenininha que eu vou considerar essa área aí como sendo um infinitésimo de área. É uma área pequenininha. A seria a área da minha superfície completa, A. Só que aí a área dessa superfície pequenininha aqui é dA. Entendeu? E eu vou ter um dA para cada altura. Por quê? Eu tenho
essa primeira área, eu tenho essa segunda, eu tenho essa terceira. Para cada altura aqui, ó, eu vou ter uma área diferente. E em cada área dessa aí, eu tenho o quê sendo aplicado, gente? Uma força F. Em cada área dessa aí, eu tenho uma força F sendo aplicada. E qual é o valor dessa força F? Bom, o valor dessa força Aragão. F... Oi? Aragão, quem muda aí é a área ou é a altura? A altura. É a altura, não? Você falou área. Perdão, então. Em cada areazinha dessa aqui, ó, em cada área dessa, em cada retângulozinho desse aqui, que está aqui desenhado, eu vou ter uma força atuando. E eu vou poder escrever essa força como sendo o quê? Pressão naquela altura vezes o valor da área. Não é assim que a gente calcula força de pressão? Força é pressão vezes a área. Então, em um desses retângulos aqui, ó, eu vou ter uma força atuando. É a força total? Não. É um pedacinho da força, que eu chamo de DF. Esse DF, então, vai ser a pressão naquela altura vezes Professor, a área. Fala. quanto mais profundo, menor é a área, maior a pressão? A área, ela vai ser um infinitésimo. Ela não varia com a altura, não. A área, né? A área não varia com a altura. O que eu estava dizendo aqui é que para cada altura tem uma área, mas o valor da área, ele é tão próximo de zero quanto você queira. Entendeu? Ele é um número infinitesimal. Ele é zero. Ele é tão próximo de zero quanto você queira. Isso é um conceito lá do cálculo, né, gente? Isso aí é um infinitésimo de área. É uma areazinha pequenininha. Como é que eu faço para calcular a força pequenininha que está atuando em um desses retângulozinhos aqui? Eu calculo essa força pequenininha, o DF, como sendo a pressão naquela área que está na profundidade H, vezes o próprio valor da área, que é dA. É isso, gente. Então, eu vou voltar lá para o PDF, porque é isso que eu estou dizendo aqui. É isso que eu estou explicando aqui, ó. Se H é uma profundidade genérica... eu tenho que explicar isso também. Olha nessa figura aqui. Olha nessa figura aqui. Eu vou copiar essa figura aqui lá para o CorelDRAW, ó. Vou copiar ela lá para o CorelDRAW. Então, vamos... Copiei a figura aqui, ó. Observa. Observa para mim, né? Observa para mim aqui, ó, que se esse aqui é o centro de gravidade. O centro de gravidade está aqui, ó. Essa distância daqui até aqui, ela é o quê? É a altura, é a profundidade do centro de gravidade, é o H barra. Essa distância, que eu vou colocar aqui com uma outra cor, peraí. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar fácil de visualizar. Essa distância que está em rosa aí, né? Essa distância está em rosa aqui, ó. Isso aí é a profundidade. O eixo Y, no qual a gente está analisando as alturas aqui, é um eixo que passa nesse sentido aqui, como eu disse, ligando o ponto O até o ponto B. Esse aqui é o eixo, né, onde a gente está contando as alturas. Esse aqui é o eixo. Isso aqui é como se fosse um eixo Y, ó. Portanto, essa distância aqui, ó, a distância entre a origem e o centro de gravidade é essa distância Y do centro de gravidade aqui, é o Y barra. Tem como se associar esse H barra com o Y barra? Tem, através do ângulo. Tá vendo que esse cateto aqui, ó, que tá em rosa, na verdade não, tá em verde. Vamos colocar ele em verde agora. Vou achar um verde aqui. Esse cateto que está em verde está na frente do ângulo, não tá? Então, eu posso escrever a equação para ele assim, ó. A profundidade do centro de gravidade é igual ao valor do y vezes o seno do ângulo θ. Essa aqui é a equaçãozinha que vai te dar o valor do h, que é isso aqui, esse h aí, né? Em termos desse y aqui, ó. Por que esse y é importante? Porque esse y aqui é uma distância ao longo da minha superfície, né? Esse y aí. É uma distância ao longo da superfície. Ele é importante. Tô bagunçando o desenho todo aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Eu posso então escrever que essa altura h é y vezes seno de θ, por causa desse triângulo retângulo aqui, ó. Tudo bem. Não seria o y de baixo, não? Ali? Não. Observa, esse desenho ele é meio mal feito, não, mas ele é meio estranho, né? Olha, o colega perguntou se não seria o y de baixo. Tá vendo aqui o centro de gravidade, onde ele tá? Olha aqui a reta que está sendo puxada nele, ó. Essa distância daqui até aqui que eu estou me falando, né? Que é o y barra.
O y barra é essa cara aqui, ó. Esse y barra aqui está fazendo referência a essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, entendeu? E essa distância é a distância da origem até o centro de gravidade. Então, é esse tamanho que está em rosa mesmo aqui, ó. Esse tamanho que está em rosa é o y do centro de gravidade, é o y barra. Esse tamanho que está em rosa aí é o y barra. É o tamanho que tá, é a distância do centro de gravidade até a origem. E aí eu posso relacionar a altura, a profundidade do centro de gravidade com esse y aqui, ó. E aí a gente continua a conta aqui. A gente continua a nossa conta aqui, ó. Se H é uma profundidade genérica, então H é y seno de θ, onde y é a distância até a superfície livre no plano da superfície. É verdade. A pressão num ponto a uma altura H é H vezes gama, como a gente já sabe desde o começo da aula, o colega já falou. Só que esse H é y de θ. Fala. Avisando aí, falta 5 minutos para acabar só. Pode ter uma noção. Tá bom, obrigado, viu, irmãozinho? Obrigado, meu. A pressão, então, na faixazinha vai ser isso aqui, ó. Na faixa DA, naquela faixazinha, né, que eu estava até desenhando aqui, nessa faixazinha aqui, quanto que vai ser a pressão? A força. A força vai ser pressão vezes DA, onde a pressão na profundidade H é isso aqui, né? Então, esse aqui é o valor da força, ó. Então, quer dizer que a força total vai ser a integral dessa equação aqui, ó. Quando eu integro isso aqui, eu vou ter que integrar, na verdade, o y na área. Fica com essa equação em mente. A gente não resolve essa integral. Tá? A gente não resolve essa integral. Mas aí vocês aprenderam, ou vão aprender, eu não sei, lá em mecânica do sólido, a gente aprende o valor das coordenadas do centro de gravidade. O valor da coordenada y do centro de gravidade é essa integral aqui, ó. Olha só, tanto que a gente deu sorte. A integral de A até B, y dA, ela aparece aqui. Então, eu posso, ao invés de resolver essa integral, eu passo esse A aqui multiplicando o y barra. Lembrando que o y barra aqui é a profundidade, né? O y barra aqui é a distância da origem até o centro de gravidade, né? Ao longo da comporta. Então, essa integral aqui fica sendo y barra vezes A. Então, essa equação aqui fica simplificada. Fica gama vezes seno de θ vezes y barra vezes A. Tá aqui. Tá aí, tá? Agora, se você observar bem, y barra vezes seno de θ, quem que é? É o H barra, que eu acabei de explicar aqui, ó. Né? O H barra, o H é y barra vezes seno de θ. Então, essa equaçãozinha para força total na comporta vira gama vezes H barra vezes a área da comporta. Só que quem que é gama vezes H barra, gente? É a pressão. Em qual profundidade? Na profundidade H barra. Então, acabou o cálculo. O cálculo da pressão sobre uma comporta, a pressão na comporta, ela é simplesmente multiplicar o valor da pressão apenas lá no centro de gravidade vezes a área da comporta. E isso finaliza o cálculo de força. Cadê o cara que perguntou aí no começo da aula se não tinha um jeito fácil de calcular essa força? É muito fácil calcular a força na comporta. Isso aqui foi só a dedução, né? Eu tentei fazer uma dedução mostrando para vocês. Mas a força que todo o fluido faz na comporta, né? Faz na sua superfície submersa, ela é simplesmente a pressão, só que calculada na altura do centro de gravidade, vezes a área total da comporta. Olha que coisa maravilhosa. P barra é a pressão calculada na altura do centro de gravidade. Por isso tem uma exclamação aqui, ó. Porque isso aí é uma maravilha, significa demais a conta. Então tá, vamos ver se você entendeu. Você tá de... Miller, tem como você apagar a sua... Sim. Vou dar um destaque nesse microfone aí, professor. Apaguei. Não, ainda tem um ainda... Ah, agora ficou bom. Então, gente, só para entender então, ó. Você tem uma comporta. Você vai precisar de integrar para calcular a força? Não, porque eu acabei de integrar para vocês de forma genérica e agora tudo que você vai precisar de fazer é, se você estiver interessado na força total que a comporta está atuando, descobre quem que é o centro de gravidade, onde que está o centro de gravidade da comporta, calcula a pressão lá
usando a profundidade do centro de gravidade. É simplesmente multiplicar a gama vezes essa altura aqui. Aí você calculou a pressão no centro de gravidade. Essa pressão no centro de gravidade vezes a área total da comporta, isso aí vai te dar a força total que a comporta está sofrendo. Tá bom, gente? É simples assim. Então, a gente deu a sorte de não precisar de integrar, né, essa conta aí, porque isso aí, apesar de que lá no curso de mecânica dos sólidos, vocês vão ter que fazer essa integral aí à beça, né? Então, nem vai fugir de fazer isso. Engenheiro tem que saber. Professor, não é simples não, hein? Oi? Cara, ficou simples. Olha aqui como é que você faz para calcular a força. Você calcula a pressão ali no centro de gravidade, multiplica pela área. Acabou. É isso. Não tem... Como é que você calcula a pressão lá no centro de gravidade? Você tem que descobrir onde está o centro de gravidade. Um retângulo, se fosse uma área retangular, você saberia? É no centro. Se fosse um círculo, você saberia? É no centro. Um objeto que tem uma área deformada, aí você tem que fazer uma integral. Aí realmente você não vai poder fugir de fazer essa conta aqui para você saber qual é a profundidade do centro de gravidade. Mas se você olhar no livro de Mecânica Vetorial para Engenheiros, tem um capítulo, o capítulo 4, só ensina a calcular centroides. E é isso que te interessa, o centro de gravidade. Tá? Então, isso está calculado lá no curso de Mecânica dos Sólidos, que eu sou professor, então tá lá aprendendo a calcular comigo, lá é a próxima matéria. Tá? Tá bom, gente? Então, sobre comportas, hoje a gente aprendeu a calcular a força de uma comporta. Não tem exercício. Tem um exercício resolvido aqui embaixo. Ó. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem mais coisas sendo perguntada. A pressão, a força foi só a pergunta da letra A. Depois tem uma pergunta aqui da letra B, que aí vai exigir mais umas outras coisas, que a gente não sabe ainda, né? Mas aqui é a força, ó.